What's up, everybody? Teacher William, estou aqui de volta. O assunto de hoje, como se diz, 1h30. 1h30 tem dois jeitos, na verdade. Geralmente as pessoas tentam falar 1 hour and a half. 1 hour and a half. Mas, na verdade, o melhor jeito de dizer 1h30 é ou an hour and a half. An hour and a half, ou 1.5 hours. 1.5 hours. Okay? So, mais usado é an hour and a half. An hour and a half. E por que isso complica quando nós colocamos 2h30 ou 3h30? Daí, 2 hours and a half é o jeito que a maioria das pessoas tentam traduzir diretamente do português, que é entendível. Daí, 2 hours and a half ou 3 hours and a half. Mas o jeito que nós falamos é 2.5 hours. 2.5 hours. 3.5 hours. 4.5 hours, and so on. Então, não podemos, nessa situação de 2h30, 3h30, traduzir diretamente do português e falar 2 hours and a half. Porque soa muito estranho para alguém que é nativo. Vai ter que ser 2.5 hours. 2.5 hours. Nós estamos falando de pergunta de confirmação. Denise, muito obrigado, Denise, se você assistir esse vídeo ou se você chegar aqui ao vivo. Ela teve uma pergunta, acho que foi na 4ª lição. Eu falo de pergunta de confirmação. E é alguma coisa que eu nunca ouvi ensinado aqui. Nem meus alunos que vêm de outros lugares que começam a fazer aula comigo já ouviram falar disso. É alguma coisa muito interessante. O que eu quero dizer com perguntas de confirmação? Eu já ouvi esse chamado de perguntas afirmativas. Okay? Que é outro jeito de falar disso. Então, a pergunta normal, vamos começar com Do you speak English? Okay? A pergunta normal com o verbo, como nós falamos no último live stream de verbos fracos, eu vou colocar também o link lá em cima na direita. Verbos fracos como understand precisam da ajuda de do. Do you speak English? Do you understand English? Ou qualquer outro verbo fraco. Do you know English? Todos esses verbos vão ter que ter do para ajudar. Isso é a pergunta normal. Mas existe um jeito de fazer uma pergunta que é quando você já acha alguma coisa. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo, eu chego na sala de aula para começar a primeira lição de alguém básico, e eu chego na sala e tem 2 alunos falando em inglês sobre buracos negros ou ciência profunda, alguma coisa assim. Daí eu ouvi eles falando inglês, então não vou perguntar se eles falam inglês, eu estou confirmando o que eu ouvi, ou eu vi, ou alguma coisa assim. Então, ao invés de perguntar, fazer a pergunta normal e perguntar Do you speak English? Eu vou perguntar You speak English? You speak English? Então, quando eu faço uma pergunta de confirmação, eu estou fazendo numa forma de afirmação. Tá? E por isso algumas pessoas chamam isso de pergunta de afirmação. Mas para mim, eu gosto da ideia de lembrar que você vai usar isso quando você está afirmando, mas você está confirmando algo. É só nessas situações que você vai usar essa pergunta de confirmação. Então, ao invés de colocar do, o que acontece? Você pega exatamente como o português. Você pega a frase na afirmativa, mas você muda a entonação no final. Então, a afirmação fica You speak English. Agora, na pergunta de confirmação fica You speak English? You speak English? Então, é exatamente assim que nós fazemos as perguntas de confirmação. Outro exemplo são com os verbos fortes. Os verbos fortes como to be e os verbos auxiliares. Então, não usamos do, mas o que nós fazemos numa pergunta normal? Se eu chegar num lugar e eu vejo alguém e eu quero perguntar se a pessoa é brasileira. Eu pergunto, você é brasileiro? Daí eu ia dizer
Are you Brazilian? Então, you are Brazilian é afirmação. Are you Brazilian? Daí nós invertemos, como vocês sabem, quando nós falamos desses verbos fortes. Isso seria a pergunta normal, seria para inverter o verbo e o sujeito e fazer essa pergunta normal. Agora, quando nós fazemos uma pergunta de confirmação com um verbo forte, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com os verbos fracos. Nós vamos deixar a afirmação, a frase, na forma de afirmação, mas nós vamos mudar a entonação no final da frase. Então, a afirmação é You are Brazilian. Mas na pergunta de confirmação fica You are Brazilian, ou pode ser You're Brazilian,